A gente já pulou, já dançou, né? Já gritou na presença, louvado seja Deus, né? Às vezes a gente não entende esse novo tempo da igreja, aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, nesse meio, mas eu posso dizer para vocês que é cumprimento de promessa. Parece que as coisas deu uma movimentada, mas no fundo já tinha esse movimento. Deus só está acendendo ele, né? Para a honra e glória do Senhor. A gente já vive curas, a gente já vive milagres, a gente já vive profecia, a gente já vive o fogo, mas ele está sendo intensificado nesse tempo, né? O Senhor está ativando, o Senhor está levantando aí gente nova, gente com vontade, mudança, né? E não é fácil mudança. Eu confesso para vocês que às vezes a gente deixar o velho para começar o novo é um pouquinho difícil, mas faz parte da nossa vida. A gente tem que entender que para cada tempo, para cada propósito... Obrigado, pastor. Deus faz algo, e Deus está movimentando algo aqui nessa igreja, né? E quando o William veio para cá, Deus falou assim, olha, o William é tocha. E a gente tá vendo que é tocha mesmo, né? Que ele começa a cantar e incendeia o negócio, né? Mas estamos passando por um processo, né? De deixar, às vezes, algumas coisas, né? Hoje, a nosso YouTube, a gente nem mexia, antigo. Aí ele falou assim, eu acho bom vocês apagarem aquilo lá, que é um novo tempo. E eu que cuidava do Instagram da igreja, e assim, sabe quando você tem um apego pelas coisas? Deus falou assim comigo, entrega. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Porque a gente acha que a gente tem que ser útil, né? A gente acha que a gente tem que fazer, que a gente tem que pregar, que a gente tem que fazer tudo um pouco. E Deus falou, entrega. E na hora que eu já vi a pregação no YouTube, eu falei assim, glória a Deus. Está fazendo parte desse novo tempo, em que a gente precisa deixar algumas coisas para que outras aconteçam. Na nossa vida também é assim, a gente precisa deixar algumas coisas para Deus fazer coisa nova. E às vezes você precisa desprender. Eu lembro que eu cuidava do ministério infantil, e um dia Deus falou comigo, entrega para o pastor Glauber. 3 anos e meio, né, pastor Glauber? E eu ia todos os cultinhos, eu ministrava para as crianças, o Glauber me auxiliava, a Valquíria me auxiliava, mas eu que ministrava. E o dia que Deus falou assim para mim, deixa o ministério infantil, deixa o Glauber caminhar sozinho. Eu chegava sábado, eu pensava, o que eu vou fazer hoje? Dava aquele vazio, porque você quer fazer, você quer agir, você quer fazer algo para Deus. E foi, hoje está aí. Olha quantas crianças aqui, para a honra e glória do Senhor. Né? A gente vê frutificando, a gente vê, se tornou pastor das crianças, ele e a Gabi. Então a gente vê que às vezes é aquilo que Deus pede para a gente, né? Essa nova fase, eu não sei qual nova fase você está vivendo, mas eu creio que Deus está te preparando, né? Para mudar de fase, para viver um novo tempo. Um tempo onde as coisas do Espírito vão ser mais reais na tua vida, onde Deus vai aumentar a presença dEle. A palavra para hoje, e eu creio que Deus já está quebrando esse espírito nessa noite, desde quando Ele começou a ministrar comigo, já tem alguns meses que Deus ministra comigo essa palavra, mas todas as vezes que eu pedia para Deus, é para pregar hoje? Deus falava, espera mais um pouco, espera mais um pouco, e desde ontem Deus está falando, rejeição, eu estou quebrando a rejeição, eu estou quebrando o espírito de rejeição, e eu creio que Deus está colocando por terra nessa noite todo espírito de rejeição, em nome de Jesus, né? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a nossa Bíblia, João 6:37. João 6:37 diz assim, espera mais um pouquinho. João 6:37, um versículo pequenininho, mas eu quero falar de algumas coisas que eu creio que cada um de nós vai conseguir se ver em alguma delas. Seja na parte boa, seja na parte ruim, mas nós vamos nos ver aqui. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Eu jamais rejeitarei. Grava isso. Aquele que vier. Então a gente tem que vir ao Pai, para que Ele não nos rejeite. E eu quero falar de 2 situações. Alguns pontos aqui, como o pastor Douglas gosta dos pontos, né? E tem algo para que a gente não seja rejeitado ou para que a gente seja escolhido. E às vezes a gente não entende isso. Um coração limpo. Nós precisamos ter um coração limpo.
para que Deus nos escolha. Nós precisamos ter um coração que agrade a Deus. Quando Deus vai escolher Davi, você acha que os irmãos de Davi não eram bons? Você acha que os irmãos de Davi não eram fortes? Que eles também não eram pessoas boas? Que eles também não tinham conhecimento? Eles tinham, eram homens de guerra, eram homens que estavam acostumados com a batalha. Mas Deus diz que sondou e Deus escolheu Davi. E uma das coisas que Deus ministra ao meu coração sobre a rejeição é como fica quando você não é escolhido. Como fica o teu coração quando você não é o rei Davi? Quando você é o irmão do rei Davi? Quando você é um dos irmãos do rei Davi? Como fica o nosso coração quando eu não sou a escolhida? Quando eu não sou aquele em mais evidência? Quando eu não sou aquele que Deus levantou? Como fica o meu coração? Será que eu começo a me ver como um rejeitado? Como por que Deus levantou aquela pessoa e não me levantou? Por que Deus escolheu aquela pessoa? Eu sou melhor que ela, eu faço melhor que ela. Por que Deus escolheu ele e não a mim? Será que em nenhum momento da nossa vida a gente se perguntou algo assim? Por que meu irmão prospera? Por que meu irmão vai para frente? Até no nível familiar. Por que meu irmão se dá melhor com algumas coisas e eu não? Por que eu tenho dificuldade com algumas coisas e não? Ele não. Você nunca pensou nisso? Porque se você nunca pensou, amém, que eu estou crendo que você é o Davi, então. Porque aquele que já se sentiu rejeitado ou deixado de lado em algum momento, ele vai guardando coisas no coração. Ele vai guardando sentimentos no coração. Aí tudo que o outro faz dá a impressão que é para provocá-lo. Tudo que o outro faz dá a impressão que é uma disputa, que é algo que está acontecendo, e nem sempre é assim. Quando o Senhor vem, escolhe, ungia Davi, ele ungiu porque ele não vê como os homens veem, ele vê o coração. Então Davi tinha algo que agradava a Deus. Davi tinha um coração limpo. Se eu e você queremos ser o escolhido por Deus, eu preciso ter um coração. Eu preciso ter um coração que agrade a Deus, um coração que não guarde ressentimento, um coração que não guarde amargura, um coração que não fique irado, um coração que não fica ressentido. E é fácil isso. Principalmente quando você vê o ímpio prosperando no seu caminho e você... Mas a palavra diz que nós temos que guardar o nosso. Então, em vez de você perguntar para Deus, por que com ele, não comigo? Começa a sondar o seu coração. E vê se Deus, ao olhar para o teu coração, você seria esse o escolhido. Você seria esse Davi. E daí nós vamos passar por alguns passos. Todo mundo aqui queria ser o rei, queria ser José, queria ser alguém que prospera, alguém que vai à frente, não queria? Ou você queria ser irmão de Davi? Alguém aqui queria ser irmão de Davi? Levanta a mão. A gente quer ser Davi. A gente quer ser José, não quer? A gente quer ser aqueles que prosperaram, aqueles que evoluíram, aqueles que tiveram grandes coisas. Mas tem momentos que nós não somos. Tem situações na nossa vida que nós não somos esses. Tem momentos em que Deus vai falar assim, olha, você vai passar por isso, isso e isso, e seu irmão vai ganhar mais que você, e a vida do seu irmão vai ser melhor que a sua, e ó, quietinho. Nem reclama. Se você deixar o espírito da rejeição vir sobre você, você não vai ver mais com o coração limpo. O teu coração vai ficar sujo, contaminado, e você vai querer o lugar de Davi. O problema não é eu não ter sido escolhido. O problema é eu não fazer por onde e querer o lugar de quem foi. Esse é o problema maior. Eu não faço por onde e quero o lugar daquele que foi escolhido. Então, quando eu tenho consciência de que eu preciso fazer, vamos lá. Davi matava urso, Davi matava leão, Davi apacentava as ovelhas do seu pai e seus irmãos estavam na guerra. Seus irmãos faziam ou não faziam alguma coisa? Faziam, eles não eram os inúteis, eles tinham o chamado deles, eles tinham algo específico para a vida deles, eles tinham o valor deles, mas Davi tinha algo a mais. Não é que eles não tinham, da mesma forma que eu e você nós temos, mas às vezes a gente não está conseguindo enxergar, porque a gente está tão focado no Davi que foi, que a gente não consegue ver que nós também temos qualidades, que Deus também nos chamou para a batalha, que Deus também nos levantou para fazer algo, que Deus também te separou para algo. Então esse espírito de rejeição que às vezes vem sobre nós, ele precisa cair em nome de Jesus, para que a gente não alimente ele. Se você algumas vezes se comparou com qualquer pessoa, nessa noite deixa a comparação aqui.
Porque o que Deus tem com você é específico. É específico. Então, o primeiro ponto, um coração limpo. Um coração que o Senhor, ao olhar, Ele vai te escolher. O Senhor, ao olhar, Ele vai falar assim, tem algo bom aqui. E o segundo, que eu acabei de falar um pouquinho aqui, é faça a sua parte. Faça a sua parte. Os irmãos de Davi estavam todos na peleja lá. Estava tudo lá na batalha. Quando Golias vai afrontar o povo de Israel, algum dos irmãos de Davi tem coragem de dizer, opa, eu sou guerreiro, eu temo a Deus, eu confio, eu vou lutar com o gigante? Mas quem tinha vencido um urso, quem tinha vencido um leão, quem passava as noites dedilhando a sua harpa, falando com Deus, sabia que podia. Ele sabia, ele confiava no Deus que ele servia, ele fazia a parte dele. Vamos lá para José. A gente vai ver os irmãos de José ter tanto ciúme dele. Tanto ciúme dele a ponto de querer que ele morra. Porque a maioria dos irmãos queriam que José morresse. Somente Rubem queria poupar a vida de José, mas os outros queriam que ele morresse, porque não aguentavam ver o pai amar mais ele do que os outros irmãos. Não aguentavam ver ele ser o querido do pai. Então eles preferiam que José morresse. Mas Deus também o escolheu, e eu acredito que pela mesma coisa. Deus viu o coração. Porque quando a gente vai ler sobre José, a gente não vê José amaldiçoando os irmãos dele. A gente não vê José amaldiçoando a cadeia. A gente não vê José amaldiçoando Potifar. A gente vê José trabalhando, fazendo a parte dele. E ele sendo o melhor aonde colocavam ele. Colocavam ele no palácio para cuidar da mulher de Potifar, ele era bom. Colocava ele na cadeia, ele era bom. Tudo que colocava ele fazia a parte dele e era bom. E conseguiu vencer. E conseguiu ser o governador do Egito. Mas porque ele fez a parte dele. Enquanto os irmãos dele, vamos lá gente, quem que são os irmãos de José? Eles eram qualquer um? Não. As 12 tribos de Israel. Como a gente pode dizer que os irmãos de José eram qualquer um? Era Naftali, era Zebulon, era Rubem, era Levi, era Efraim. Nós temos um monte aqui já de tribo de Israel. Daqui a um dia nós estamos com as 12 aqui. Se continuar nesse... Era Judá? Da onde veio Jesus? Da onde veio Davi? Então você vem falar para mim que José e que os irmãos de José não eram bons? Eles eram bons. Só que José tinha algo a mais. José tinha algo que quando Deus olhou, escolheu ele, falou, vai ser você. Vai ser você que vai governar os teus irmãos. Teve uma vez que Deus me deu uma palavra em relação à família do pastor Hudson. Eu nunca vou esquecer isso. O pastor Hudson é o pastor da casa. Mas eu nunca vou esquecer que um dia Deus mandou eu falar para o Amarelo. Falou assim, fala para o Amarelo que ele é o José que eu escolhi na família dele. O Hudson é o pastor. Não podia ser o Hudson? Não podia ser o Nelson que é o primogênito? Né, Nelson, que é o mais bonzinho deles? Eu sempre falo, o mais legal é o Nelson. Né? Se Deus tivesse que escolher pelo coração, tinha sido você, Nelson. Porque olha... que o Hudson, ele acha que ele é o lindo da família. Né? Ele já é o bonito, já tá bom, né? Mas um dia Deus falou assim, olha, eu estou te colocando como José. E você vai entrar em lugares que poucos entraram. Você vai ter acesso a coisas que poucos tiveram. E a gente vê ele ter acesso a um monte de gente na política. Ele tem acesso, e eu creio que vai ter mais acesso ainda, em nome de Jesus. Se Deus levantar ele para algo de cargo de liderança, a gente sabe que ele foi escolhido, que Deus já separou ele. Deus já separou. Agora, eles vão ficar enciumados porque o José da casa é o Amarelo? É isso que nós não podemos criar no nosso coração e fazer a sua parte. Se você foi chamado para ser Judá, seja o melhor que você pode sendo Judá. Se você foi chamado para ser Levi, seja o melhor que você pode sendo Levi. Se você foi chamado para ser Efraim, seja o melhor, mas não queira ser José. O problema da nossa geração é que a gente quer ser o outro. A gente não quer ser quem Deus chamou a gente para ser. Eu queria muito que minhas filhas estivessem no altar e ministrasse e cantasse, né? Quando elas eram crianças, eu botei em tudo quanto é coisa de instrumento, olha, tudo, dava tudo quanto é instrumento, que eu tinha esperança que elas tocassem alguma coisa, eu tinha esperança que elas cantassem, e elas cresceram na palavra. Então eu queria que elas cantassem, pregassem. Um dia a Taine chegou para mim e falou assim, mãe, eu já sei o que eu vou ser na casa de Deus. Eu falei, Ela falou, eu sei.
A gente tinha ouvido uma palavra em que dizia que você podia ser quem financiava. O pastor tinha 2 filhas e uma das filhas dele era alguém que queria ser rica para manter o reino de Deus. E ela falou assim para mim: eu vou ser uma mantenedora do reino de Deus. E na hora que ela falou isso, eu não dei muita... Só que ela tem vivido isso. Hoje, para a honra e glória do Senhor, o dízimo mais alto da nossa igreja é o dízimo da minha filha. Então ela tem vivido esse propósito, ela tem cumprido esse propósito. Ela recebe, a primeira coisa que ela faz é tirar o dízimo e dar. E ela está vivendo aquilo que ela se propôs a viver. O chamado dela, ela não quer ser o que a mãe está sendo aqui. Ela não quer meu lugar. Ela se contenta em ser o Levi, o Judá, seja ela qual for o chamado dela. E ela vive isso com tranquilidade e com paz. E é isso que nós precisamos entender, que nós não temos que querer ser o outro. Eu tenho que viver bem aquilo que Deus me chamou para ser. Às vezes entre irmãos há uma disputa desnecessária, porque cada um tem o seu valor para Deus. Como nós cantamos aqui, Ele morreu por nós, não morreu? Morreu por mim e por você. Não morreu diferente para José do que ele morreu diferente para Judá. Ele morreu da mesma forma por todos nós. E é por isso que nessa noite eu quero que você entenda que você tem valor independente de você ter sido o Davi escolhido, ou se você foi o José escolhido. Que você tem o seu valor naquilo que Deus te chamou para ser. Se Deus te chamou para ser uma dona de casa, faça a sua parte. Faça o melhor que você pode. Se Deus te chamou para fazer algo específico, faça a sua parte. Que Deus vai te honrar, que Deus está te vendo. Diz que Ele não rejeita ninguém que vem até Ele. Se você for até Ele, Ele não vai te rejeitar nunca. Mas faça a sua parte. Seja alguém que movimenta as coisas. Seja alguém que não aceite a mediocridade, que não aceite, já que eu não fui escolhido mesmo, então eu vou fazer de qualquer jeito. Já que eu não sou o queridinho da mamãe, não sou o queridinho do papai, não sou o queridinho de ninguém, não quero ser querido mesmo. Você é bruto, você é rústico, você é sistemático. Não. Seja o melhor que você pode. Faça a sua parte. José vai mostrar isso o tempo todo, ele fazendo a parte dele, Davi fazendo a parte dele. O que está faltando para nós muitas vezes é fazer a nossa parte. A gente quer a bênção do outro, mas não quer trabalhar o que o outro trabalha. Quanta gente vê o outro prosperar e fica: ai, Senhor, o ímpio prosperar no meu caminho. Mas aí você trabalha 6 horas por dia, está cansado, não quer fazer a hora extra, não quer fazer nada. E quer ganhar o mesmo tanto que o outro. Não tem como. Quem prospera é quem trabalha. Se não está fazendo coisa errada, né? Então a gente precisa entender isso. Terceiro passo, saiba quem você é. Já estou falando aqui. Se você é Judá, olha, Judá é uma das tribos de Israel. Judá é alguém precioso. Da tribo de Judá veio o rei Jesus, veio o rei Davi. Então você tem o seu valor. Minha família é a menorzinha, como a de Manassés. E Deus não levantou ele? De Gideão. Minha tribo é menor. E o Senhor levantou e capacitou Gideão, e ele foi. Venceu a batalha. Agora tem batalha que a gente nem luta porque a gente acha que a gente é pequeno demais. Tem batalha que a gente nem se coloca na brecha porque a gente acha que já perdeu. Tem luta que a gente deixa de lutar porque a gente acha que é perdida. Quando você sabe a sua identidade, eu falo muito disso, muito de identidade. Quando você sabe quem você é, você sabe que Jesus morreu por você, você se vê como filho amado do Pai. A gente não se vê como empregado, como escravo, como servo, mas como filho do Pai. Eu já contei esses dias no meu testemunho e eu fiz um videozinho e falei sobre isso, mas é uma realidade que Deus me trouxe esses dias atrás. Eu, por ter morado com os meus tios, por ter perdido meu pai muito cedo e ir morar com familiares, e morar de favor na casa dos outros, mesmo sendo parente, eram meus tios, mas era de favor, não eram meus pais. Eu achava que eu tinha que servir. Eu achava que eu era aquela que tinha que lavar a louça, que eu tinha que limpar o chão, que eu tinha que fazer tudo. Porque eu não me sentia digna e nem no direito de usufruir das mesmas coisas. Porque eu não era filha. Então tudo que o outro me dava, eu tinha um coração grato ao extremo, porque para mim aquilo era muito. Só que o fato disso ser muito gerou em mim uma coisa que, se eu vou em qualquer lugar, eu tenho que trabalhar. Se eu vou na tua casa, se me servir uma janta, eu acho que eu tenho que lavar a louça.
Se eu for em qualquer lugar, eu tenho esse negócio de querer fazer. Porque ficou na minha cabeça que eu só recebia um prato de comida, uma cama quentinha, porque eu fazia. E não era isso. Ninguém nunca impôs isso para mim. Ninguém nunca falou que era dessa forma. Muito pelo contrário. Mas eu me colocava nesse lugar. Eu me achava indigna, eu me achava eu não sou filha. Então eu não tenho o mesmo direito de filho. Mas com Deus é diferente. Eu sou filha. E quando eu me vejo com o olhar de Deus, eu sei o valor que eu tenho. Eu sei quem eu sou. Eu sei que a Duda pode cantar lindamente e eu fico feliz por isso. Eu não quero cantar lindamente como ela. Porque eu sei para que eu fui chamada. Quando a Mike bate foto linda e as minhas tudo tremida, quando ela faz os vídeos muito melhor que eu penso, meu Deus, obrigada, porque veio alguém que sabe fazer melhor que eu. Obrigado, porque eu não tenho que fazer tudo bem feito. Eu não vou saber fazer tudo. Mas aquilo que eu me propor a fazer, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Então, se eu vim aqui pregar, eu tenho que estudar antes, eu tenho que ter tempo com o Espírito Santo antes, eu tenho que ter um tempo com Deus antes. Eu tenho que vir com o meu coração limpo, para eu chegar aqui a palavra ser liberada. Porque é o Espírito que faz você ter a revelação dela, não sou eu. É o Espírito Santo. Mas se eu chego aqui contaminada, se eu chego aqui irada, como é que o Espírito Santo vai agir através da minha vida? Então eu preciso fazer a minha parte, eu preciso saber a minha identidade. E a minha identidade é de filha amada, sendo José, ou sendo Judá, ou sendo Efraim, ou sendo Gideão, sendo qual seja que Deus me chamou para ser, sendo a Bárbara. Um dia Deus falou comigo, eu vou trocar seu nome. Aquilo era emprestado, não era meu, não fazia parte de mim. Eu só estava devolvendo aquilo que foi me emprestado por um tempo. Mas vai dizer que a gente não se apega em algumas coisas? A gente se apega. Ah, por que você se apega? Porque eu não vou ser hipócrita. O sobrenome era um sobrenome forte na cidade. Ah, se assinar isso tinha um valor. Mas Deus falou, o valor que eu te dou é muito maior do que esse sobrenome. O valor que eu te dou é muito maior do que o que eles carregam. É o que você carrega. E o que você carrega é o meu Espírito Santo. O que você carrega é a minha presença. O que você carrega é o dom de ministrar. E Deus curou em isso. Então se havia rejeição que podia ser, mas acabou. Não tem. Não tem. E nem tem que ter. Porque o nosso coração tem que ser livre disso. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Saiba o valor que você tem. Se você foi chamado para ser o Zé Mané, seja o melhor que você puder. Mas seja. E o último ponto. Perdoe. Perdoe. Davi perdoou seu filho. Perdoou seu tio. José perdoou todos os seus irmãos que o venderam. Gente, vocês acham que foram fácil? Hoje eu meditando sobre José, eu fiquei pensando, que sacana aqueles irmãos. Quantos anos José passou longe do pai? O pai que amava ele, o pai que dava atenção, carinho para ele. Quantos anos o pai sofreu o luto de alguém que estava vivo? Quantos anos de sofrimento? Ele sendo escravo onde ele tinha de tudo. Não faltava nada para ele. Quantos anos ele sofrendo por causa da maldade, do ciúme, da inveja que estava no coração de seus irmãos. E ele continuou fazendo. E quando ele teve a oportunidade de se vingar, quando ele teve a oportunidade de dizer, ei, pera lá, vocês me afastaram do meu pai. Eu cresci sem pai por causa de vocês. Eu cresci sem ter um pai ao meu lado porque vocês impediram isso. Diferente de muita gente de hoje. Quantos crescem sem pai? Porque os pais se separaram, porque o pai não assumiu. Quantos crescem sem pai hoje? Às vezes o pai dentro de casa, mas não dá atenção. Quantos? Mas José tinha um pai bom. E cresceu sem ele. Pelo ciúme e inveja dos irmãos. E quando ele teve a oportunidade, ele foi lá e perdoou. Se você quer tirar a rejeição da tua vida, você precisa perdoar. Perdoar quem te feriu,
Perdoar quem te humilhou. Perdoar quem pisou na bola com você. Perdoar quem fala mal de você. Perdoar quem te machucou. Quem te traiu. Não é fácil perdoar. Mas sem perdão, não existe arrependimento. Como nós queremos ser perdoados por Deus se nós não perdoamos o nosso irmão? Como que nós vamos chegar de Deus e falar, perdoa os meus pecados, se eu não consigo perdoar quem me feriu? Se eu não consigo perdoar quem me abandonou? Eu até os 9 anos eu tive pai. Dos 9 anos para cima eu não tive mais nem pai nem mãe. E eu tive que perdoar minha mãe. E a maioria que sabe que foi minha mãe que mandou matar meu pai. E eu tive que perdoar. Ou eu perdoava ou eu perdi os dois. É fácil você perdoar uma mãe que manda matar o pai? Não é, mas é necessário. E eu tive que aprender a perdoar desde muito pequenininha, desde muito criança. E eu digo para vocês, vale a pena. Aí às vezes vocês veem a pastora aqui pregando. Às vezes vê Deus revelar alguma coisa e fala assim, nossa Senhor, eu queria estar no lugar da pastora. Tem gente que não suportaria a cruz que eu vivi durante anos da minha vida, nem um dia. Às vezes por isso que a gente não entende por que Deus separa uns para algumas coisas e não separa outros. Porque Davi aguentou. Davi aguentou perder 4 filhos. Davi aguentou traição. José aguentou viver longe da sua família, ser escravo no Egito. Tem gente que não aguenta uma unha encravada, uma humilhação, uma traição, e quer estar no lugar do outro. Saiba que aonde você está é onde Deus te chamou para estar. Dê fruto aí, seja próspero aí, seja feliz aí, perdoe aí, para você frutificar. Não queira a história do outro. Não queira o lugar do outro, porque às vezes você está pedindo algo que você não vai dar conta depois. Às vezes você está pedindo algo que você não sabe. As dores do pastor Hudson, as minhas dores até chegar aqui. Amados, eu tive dias da dor ser tão intensa, de eu pedir para Deus que eu queria morrer. Eu passei por 6 meses de sofrimento. Eu falo assim, olha, eu não sei se dá para mensurar tipo de sofrimento, mas eu já não tinha pai, minha avó tinha morrido em outubro, eu já tinha perdido o meu irmão, que era o irmão da pastora Dai, que eu amava muito. E quando ele morreu, foi a primeira vez que eu questionei a Deus, como o Senhor pode levar o filho da minha tia que ora e não levar os outros que não faz nada? Só ela era crente e levou bem o filho. E eu questionei, como é que o Senhor não levou os outros que estão aí perdidos? Leva esse menino que tinha um coração de ouro. Foi a primeira vez que eu fiquei triste com Deus, porque eu falava, Deus, como é que pode? Um monte de gente ruim, o Senhor leva esse menino. O menino era bom demais, mas Deus quis para ele. Ele viu Jesus antes de morrer, de tão bom que ele era, o Senhor permitiu que ele visse. Ele falou, eu vi a face de Cristo, ela é linda. No outro dia ele morreu. E um dia chegou alguém para ela e disse assim, o fruto estava maduro, eu recolhi. E a gente entendeu. Mas eu já tinha perdido todos eles. Tinha perdido a minha avó, que eu ajudava a cuidar, que era uma avó maravilhosa, que eu amava, que me educou, que me ajudou a estar no caminho do Senhor até hoje. E daí minha mãe ficou doente. E minha mãe morreu. Eu já estava próxima dela, morreu em Cristo, para a honra e glória do Senhor, batizada, foi para o céu. 10 dias depois que ela morreu, eu passei pelo divórcio. Meu ex-marido saiu de casa e deixou eu com 2 adolescentes dentro de casa. Moída. Fazia 10 dias que minha mãe tinha morrido. Sozinha, com 2 meninas para criar. E eu posso dizer para vocês que eu criei elas sozinha. O restante que foi criado, dos 12 anos de uma, dos 15 da outra, foi sozinha. Você sabe o que é criar um adolescente sozinho?
2 meninas. Teve momentos na minha vida, nesses primeiros meses ali, que eu deitava no chão e chorava. Eu não comia, não tinha ânimo para nada, eu não tinha ânimo nem para cuidar delas, porque eu estava tão mal que eu queria morrer. E foi quando Deus começou a me visitar. E foi quando o Espírito Santo começou a me visitar. E eu comecei a ter uma visão atrás da outra, eu comecei a ter uma revelação atrás da outra. E eu não entendia o que Deus estava fazendo comigo. E Deus começou a me levantar. Ainda foi fácil, pastora? Não. Foram anos de sofrimento. O pastor Hudson acompanhou um pouco deles. Eu, mesmo estando com o pastor, eu sofria demais. Eu achava que eu não dava conta. Não tinha remédio que tirava aquela dor. Não tinha nada que ninguém falasse que tirava aquela dor, só o poder do Espírito Santo. Então eu queria ficar cheia do Espírito Santo o tempo todo, porque quando eu estava cheia do Espírito Santo eu não sentia dor. Aí fala, pastora, virou pastora de repente. Não foi de repente, gente. Foi uma trajetória de muita dor, de muito sofrimento, de muitas perdas, muitas mesmo, de muitas renúncias, para Deus colocar onde a gente está hoje. Não somos perfeitos, longe de sermos, mas todos os dias a gente está com Jesus. O que o Senhor quer que a gente faça? Para onde o Senhor quer que a gente vá? O que o Senhor nos direciona? O que o Senhor não quer que eu faça? Amado, nessa trajetória, se eu for contar para vocês todos os testemunhos do que Deus já mandou eu dar no meio do caminho, olha, esses dias eu contei para vocês, né? Que Deus mandou eu dar um dinheiro para uma pessoa e eu falei assim, Deus, eu não vou dar não. Não, Senhor, eu quero fazer umas coisas para mim e o Senhor vai mandar eu dar para os outros. Eu prego também, né? Se o Senhor quiser eu até canto. Mas Deus falou, é para dar. E eu relutei uns 5 dias. Porque eu não queria dar. Porque Deus tinha me dado um valor meio alto e eu não queria dar não. Aí Deus falou comigo, eu te mimo tanto, você não pode mimar minha filha? Aí eu fui e fiz o Pix. Aí eu saí de casa brava. O senhor manda eu dar, eu queria um botox, Senhor, e eu fiquei sem botox porque o senhor mandou eu dar o dinheiro para... Aí a Vanessa me abençoou com botox. Tá vendo, gente? Aí ela vai ganhar galardão do céu, porque a palavra diz que se você der um copo de água para o profeta, você ganha galardão. E ainda eu fui abençoada, ela foi abençoada, e quem tiver a fazer procedimento, gente, a Vanessa faz. Mas e se eu não obedecesse? Ia perder a bênção. Ia perder a bênção de ter abençoado uma pessoa que Deus queria abençoar, e só usou a minha vida como canal. E ela ia perder a bênção de ter abençoado a pastora. Quando Deus te direcionar, faça. Quando Deus te orientar, faça. Eu já estou encerrando aqui para passar para a ceia, mas preciso falar da França aqui. A França não pega o microfone, não prega aqui em cima. A França tem o jeitão dela, briga na internet. Briga com o Paulo, né, Paulo? Né? Se a gente pensar assim, qual que é aquele filho? Vamos ver se a criança está passando por algum trauma. Levanta a mão, o pai, né? Aí levanta a mão de novo, até ele sair da sala para ver quem que é que está passando abuso em casa, né? Tô brincando, França. Mas você já viu esse vídeo? Eu vou te mandar. E a França, ela tem um chamado especial. Ela tem um chamado específico com ela. Ela pode não estar sendo o rei Davi, ela pode não estar sendo José, mas ela está sendo o Judá no lugar dela. Esses dias teve uma festa de 15 anos da sobrinha dela, uma festa grande. Um monte de não cristão lá no meio, um monte de católico no meio, um monte de gente que não crê em nada. A França se levantou, se preparou e fez uma oração. E deu uma palavra. Ela foi pastora naquele lugar. Usada por Deus naquele lugar, porque se dispôs a isso. E não é a primeira vez, né? No aniversário dela também, ela fez uma festa e fez isso. Então ela não está deixando de exercer aquilo que ela foi chamada para ser, só porque ela não está com o microfone na mão. Ela está vivendo isso. Viva o teu chamado. Viva aquilo que Deus tem para você. Tenha um coração limpo. Faça a sua parte.
Saiba quem você é e perdoe para que você conquiste aquilo que Deus tem. Eu quero profetizar aqui um novo tempo para todos e que todos serão usados na presença do Senhor. Que você vai ser usado para levar uma palavra, que você vai ser usado para dar um abraço, que você vai ser usado para levar alguém a se converter, que você vai ser usado para tirar alguém das drogas, que você vai ser usado para tirar alguém da prostituição, que você vai ser usado para mudar a história da tua casa, da tua família, para que outras pessoas se acheguem a Jesus através de ti, dos teus amigos, de quem Deus trouxe aí na tua mente. Creia nisso, Deus quer operar através de você. Não deixa a rejeição te parar. Não deixa a comparação te parar. Não deixa aquilo que você já formulou aí na tua cabeça te vencer. Saiba o valor que você tem. Olá, você que gostou do vídeo, comenta, compartilha, segue as nossas redes sociais, dá um like aí.